E aí, pessoal, hoje terceiro dia do projeto PEX, Pastoreio Extreme. Eu sou Éder Melo e mais uma vez eu estou falando aqui com vocês sobre pastoreio. Hoje, para quem está acompanhando os stories aí, eu estou dentro de uma área de produção de madeira, uma área florestal. E eu aproveitei para vir falar isso aqui hoje em função do empreendimento comportar dentro do agronegócio daqui o pastoreio, a silvicultura, a agricultura, a pecuária de corte de bovinos e ovinos, e dentre outras atividades que a fazenda realiza, a exploração comercial da madeira é hoje uma das atividades principais no semestre. Começamos a fazer exploração disso daqui no mês de janeiro, né? A gente fechou uma área para fazer exploração de madeira para serraria e o projeto tomou vulto bem maior do que a gente imaginava inicialmente. Até agora há pouco eu estava trabalhando uma peça de madeira que até brinquei com, essa vai se lascar, mas vai virar uma coisa bem melhor. E esse é o processo de construção, inclusive, de um cachorro de trabalho. Então a gente vai falar bastante sobre isso, porque a gente literalmente tem que se lascar muito para dar conta de treinar um cachorro de trabalho. Não é difícil, como eu falei, só que não é qualquer um que faz. Com as técnicas, com toda a metodologia de treinamento que a gente tem hoje disponível no Brasil, qualquer um conseguiria treinar um cachorro, mas definitivamente não é qualquer um que vai pagar o preço. O que é o preço? O preço é a dedicação, o preço é a disciplina e o preço é a repetição disso daí até conseguir construir realmente esse trabalho. Hoje não vai ter nada de nenhum cachorro para estar mostrando, para estar trabalhando, mas eu vou falar de um assunto que vai ajudar a gente a construir aí uma base para o projeto. Foi perguntado para mim ontem referente à questão de linhagens. Eu toquei no assunto ontem enquanto eu falava do cachorro do Zusa e me foi perguntado qual o critério que eu uso para a questão de linhagens, né? Como é que eu defino que linhagem vai fazer parte do meu plantel e que linhagem não vai fazer parte do meu plantel. Definitivamente eu vou falar para vocês o seguinte também, eu não tenho uma preferência inicialmente por linhagem nenhuma, até que eu conheça alguns indivíduos dessa linhagem que me chama atenção. Hoje eu tenho aí propriedade para falar sobre linhagens dos cães originados do leste Ibitse, os cães que a Fazenda Oroitê trouxe inicialmente, mas porque ao longo desses 16 anos eu conheci inúmeros cães descendentes desses acasalamentos, e esses cães sempre mostraram um traço em comum. E o que é esse traço em comum? É aquilo que eu gosto de usar no dia a dia no trabalho de campo. São cães extremamente intensos, são cães com firmeza de caráter, inclusive, você entendeu? São cães que aguentam o treinamento, e esses cães só permanecem até hoje por isso. Inicialmente, a base de todo mundo que começou a treinar no Brasil, com exceção do Sérgio Magalhães, que já nasceu no pastoreio com um cara extremamente técnico, todo mundo teve uma origem bastante campeira, né? Uma origem de subjugar o cachorro que a gente estava treinando. Nos últimos 8 anos, as informações acabaram chegando de outras maneiras, culminou, teve o ápice aí na chegada do Jonas Gustafsson, que trouxe uma metodologia totalmente diferente de treinar, e também mostrou que muitas linhagens que durante anos nós negligenciamos aí por uma questão de serem cães mais técnicos,
serem cães que a gente considerava mais macios, e no vulgar a gente chamava de cães mais fracos. Então a gente negligenciou muitos cães de altíssimo nível durante muito tempo. Hoje eu tenho em casa cães de diversas linhagens. Uma coisa que eu digo para qualquer um, não sou detentor de fábrica mágica de bons cães. Eu tenho bons cães porque muita gente está empenhada em fazer esse trabalho. E não tenho nenhum tipo de ego para falar, hoje os melhores cães estão em casa. Não, os melhores cães estão distribuídos no Brasil. O que eu tenho em casa é aquilo que eu julguei ser bom para mim. Tá? Até essa semana me perguntaram, mas por que você está treinando agora só filhos do Roá? É porque depois de 16 anos trabalhando com cães, eu descobri aquilo que eu gosto de treinar, aquilo que me dá prazer de treinar. Então, como os cães que vêm sendo produzidos através do Roá nos últimos 5 anos têm mostrado para mim um padrão, uma consistência, eu decidi que daqui para frente eu vou treinar esses cães, porque eu posso treinar no meu horário disponível, eu posso treinar em intervalos longos, que eles têm uma característica que eu gosto muito, que é essa questão de reter a informação, reter o treinamento. São cães que eu treino hoje, eu posso passar 2, 3 semanas sem mexer, que quando eu voltar é da onde parou para frente. Não preciso ficar voltando no treino. Eu já tive cães que fizeram eu calçar a sandália da humildade inúmeras vezes, de eu treinar ele a semana inteira, pular o fim de semana, e quando eu voltar apareceu que o cachorro nunca tinha sequer entrado em contato com o rebanho. Bom, enfim, o que eu vou falar para vocês hoje qual o critério que eu uso para acasalamento. Quando eu vou falar em reprodução, quero fazer um cachorro para mim. Eu acho que o termo que a gente tem que prestar atenção é justamente esse, né? Eu vou fazer um cachorro para mim. Um erro que eu cometi durante 3 anos e eu não recomendo para ninguém. Se alguém achar que é válido aprender com esse erro meu e não gastar com isso, então vai de graça. Que é o seguinte: aquele erro comum de você ter uma cadela boa e de repente vem alguém e fala para você: cruza essa cadela com tal cachorro que eu te compro um filhote. Meu amigo, eu vou falar para você, se você fizer um acasalamento baseado nisso, eu vou te falar que você tem 99% de chance de ter feito um acasalamento em que você vai ter que lidar com os filhotes até a fase deles estarem prontos para treinar, e alguns deles você vai ter que acabar treinando ou vai ter que se desfazer da pior maneira possível, que é fazendo uma doação quando você não aguentar mais. Tá? É uma realidade dura de falar. Tem muita gente que fala assim: você está queimando o mercado dessa forma. Não estou queimando, eu sou realista. Eu já trabalhei o Border Collie de maneira bastante voltada a ele se pagar, a ele ser o negócio principal, tá? Mas definitivamente toda vez que você fala de uma nova cultura, de um novo movimento, de uma nova situação, você está sujeito às modinhas, né? Então, de repente, em um determinado momento, o país vai para uma direção e o negócio é interessante, é rentável, e aí acontece justamente aquela questão dos efeitos cardumes, os efeitos manadas, né? Todo mundo sai achando que pode fazer porque vai dar certo e vai ganhar grana. É o outro ponto. Pode olhar que, com exceção de 1 ou 2 no máximo dentro do Brasil, os treinadores ou os competidores mais top não têm cadelas. Eles têm bons cães, bons machos, e esses machos eles dedicam e vão mexendo. Por quê? Geralmente esse cachorro ficou porque ele mostrou algo extremamente diferente. É muito comum, e todo mundo que já teve cachorro vai saber isso aí. A primeira coisa que o cara quer comprar, quando ele chega numa ninhada, ele fala assim: eu quero ver as fêmeas.
Esse é o detalhe, o cara já pensa lá na frente, antes de fazer qualquer coisa, antes dele ver a qualidade desse cão, antes dele ver o que resultado esse cão vai dar para ele no trabalho, ele fica pensando em quanto dinheiro ele pode ganhar a partir do momento que ele falar assim, dessa fêmea eu vou tirar uma ninhada, vou vender por tanto e vou fazer tanto. Esse cara é o cara que já entra, vamos dizer assim, já nasce morto. Porque esse cara, ele, na hora que ele for fazer conta de quanto custa para treinar, ele já vai criar um monte de empecilho, ele vai falar não vale a pena investimento, ele corre o risco de repente começar a investir e se a cadela dele não der resultado dentro de 60 dias, ele já põe a culpa no treinador, ele fala que ele tinha uma cadela fantástica e que o treinador o estragou, não deu conta, e é uma situação extremamente complicada. Quando eu falei bora falar de pastoreio, eu vou estar falando do pastoreio real, aquele que não tem que ficar escondendo os detalhes. Quer entrar no meio do Border Collie de trabalho? Quer fazer isso aí? Tira a parte lúdica, tira a parte fantasiosa, assimila os baques, porque vai ter pancada, você entendeu? O primeiro baque começa em casa, tá? Quando você vai comprar um Border Collie de trabalho, você tem que entender que é o seguinte, fora você que gostou disso, ninguém mais à sua volta vai achar que ele vale no mínimo, ou melhor, no máximo, metade daquilo que você pagou, tá? Quando você falar, eu vou comprar um cachorro, que você falar o preço do cachorro, quem está à sua volta, principalmente os mais próximos, vão te chamar de louco, vão falar que você não tem nada na cabeça, e o que você está fazendo para comprar um cachorro desse preço, o que você vai fazer com isso? Então, quando você for comprar um Border Collie de trabalho, você que não usa no dia a dia, mas você quer ter um cachorro, vou começar a correr prova, ou vou começar a participar, me apaixonei pela situação, tenha ciência e consciência de que você vai ser um guerreiro solitário. Se você está disposto a pagar o preço, você também está disposto a receber a recompensa. E a recompensa é o seguinte, é um universo totalmente à parte de qualquer realidade que você conhece. Você vai conhecer lugares e pessoas incríveis, você vai conhecer situações que você nunca conheceria em nenhum outro segmento esportivo. Tá? No meio do cavalo não dá isso, o esporte não dá isso, diversos negócios não dão nunca essa chance. A mobilidade que você vai ter, os lugares que você vai conhecer, as pessoas que você vai conhecer, o acesso que você vai ter através do Border Collie de trabalho, isso é exponencial. Só que o preço que você vai pagar por isso é de muitas vezes ser tido e ser visto como um louco, como alguém que não pensa numa realidade, e aí vem a hora de você pegar e mandar as pessoas cuidar da vida dela. E o negócio é o seguinte, depois que você decidiu, se é isso que você escolheu, então você firma no propósito e não dependa da opinião dos outros. Mas se a opinião dos outros vai ser mais importante que a sua, então é melhor você decidir não ter um cachorro de trabalho, porque senão você vai se frustrar e vai acabar criando problema em casa da mesma forma. Enfim, vai escolher um cachorro, vai escolher um acasalamento, pensa naquilo que você ficaria para você. Eu durante 3 anos, eu ainda caí na besteira, isso de fazer em 2005, 2006 e 2007, eu ainda caí na besteira de acasalar alguns cães, pensando naquilo que os outros falavam. Me arruma lá faz um acasalamento de tal cadela com tal cachorro aí que eu tenho interesse no filhote. Aí você fazia uma conta, falava, peraí, compensa investir, vou pagar a cobertura, vou fazer um deslocamento de 1000 quilômetros para ir, 1000 para voltar, mas eu já tenho 3, 4 interessados e aí a gente vai fazer isso. Quando a cadela confirma a prenhez, ainda tem um ou outro que fala, não, eu tô firme. Quando nasce a ninhada, meu amigo, você fala assim, daqui tantos dias você vem buscar, aí você começa a ver o que acontece. E é geral, não tem volta. É aquele que primeiro te pediu, fala, eu já comprei, eu tive um problema, minha mulher não vai deixar eu ter o cachorro aqui, mas isso ele não viu quando ele te falou para fazer esse acasalamento. Então quando a gente for falar de pastoreio, eu vou falar sempre dos problemas, mas o fato de eu continuar e de eu falar que isso aqui é uma coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida, já mostra
que também tem um lado positivo e tem um lado que vai resolver a situação. Enfim, vai fazer um acasalamento? Tá, consulta pessoas que já estão no ramo, consulta pessoas que já produziram vários cães, que estão trabalhando ou estão nas competições, vê quem teve resultado, tá? Não escuta, por exemplo, a primeira coisa, quem que você não deve escutar? Aquele que veio te falar antes de você perguntar, você entendeu? Se o cara veio te dar um conselho que você não pediu, você faz o seguinte, desse daí você faz o contrário, tá? Você faz o contrário porque geralmente esse cara que vem te dar um conselho sem você ter pedido, é um cara que não faz porra nenhuma, você entendeu? É o que mais tem. Esse daí que fala, pô, você tem uma cadela tal, você acabou de comprar uma cadela, você vai ver o que acontece, é uma enxurrada de curioso falando pra você, agora você coloca com fulano, coloca com ciclano, tá, você escuta porque você não vai ser mal educado, mas você simplesmente faz ao contrário do que esses caras que você não pediu conselho, vierem te dar o conselho, tá? Isso é um ponto. Filhote, vai comprar um filhote. Eu falo para todo mundo, hoje no Brasil inteiro você tem gente produzindo ótimos filhotes, ótimos filhotes. O que vai diferenciar um do outro é o que? A idade que você consegue comprar pelo mesmo preço, a condição de recria que esse cachorro foi pelo mesmo preço, e isso vai variar muito. Hoje a gente consegue fazer o que? Se você entrar dentro de um processo organizado, por exemplo, nós temos a Associação Brasileira, a ABBC, Associação Brasil Border Collie. Nós temos a BBC Registros. É comum a maioria ter uma preguiça medonha de entrar no site da associação e procurar saber aí quem que tem vários cães registrados, ver os resultados do cachorro, ver o resultado do pai do cachorro, ver o resultado dele que tem nos filhos. Então, para quem não faz isso, procura alguém que de repente aí já faz isso há um bom tempo e pergunta, olha, eu queria saber o seguinte, você conhece isso aqui 2 gerações pelo menos? Beleza, você conhece 2 gerações, você já tem uma chance menor de errar. E a outra coisa que eu falo, vai mexer com o cachorro, procura ou quem ainda está mexendo ou quem parou do jeito certo. Aquele que parou inventando desculpinha, que era por conta de tempo, que era por conta disso ou daquilo, cara, sai fora. Sai fora, porque é o seguinte, quem gosta do pastoreio, quem gosta de cachorro de trabalho, pode enfrentar o problema que for. Pode enfrentar o problema que for. Ele se afasta das competições porque teve um problema ou outro que ele não pode mais viajar, mudou de trabalho, está muito longe das regiões de competições e tudo mais. Mas se o cara gosta, meu amigo, ele vai ter sempre um cachorro com ele. Pode passar o tempo que for, pode passar 1, pode passar 2, pode passar 3 anos. Eu conheço um cara que é dos mais top que a gente tem no Brasil, que ele está afastado das competições, mas o cara continua construindo todos os anos ótimos cães de trabalho. Bom, enfim, quando eu falo bora falar de pastoreio, nós vamos falar do quê? Vamos falar de situações reais e que te mantenham dentro do sistema, tá? Eu não quero falar de um pastoreio imaginativo. Nós temos uma realidade imaginativa aí, rodando assim, solta na internet. Internet você fala o que quiser. Agora, você chegar e procurar a pessoa e falar assim, peraí, vamos mexer com o cachorro. E você ter cachorro para mexer e vamos fazer acontecer, isso daí são poucos. E os poucos que estão aí, infelizmente, ainda estão no começo desse trabalho digital. A gente está patinando ainda para poder fazer e entregar um resultado melhor para quem está interessado em fazer o uso do Border Collie de trabalho. Eu estou usando o Instagram para começar esse trabalho, que ele vai dar um pontapé inicial num projeto muito maior, tá? Eu estou aqui na cidade de Guaimbê, na Fazenda Sabiá, onde a gente já tem um novo início, na verdade, de um programa de pastoreio. Ele acontece na ovinocultura, ele acontece na pecuária de corte, mas como mudaram as peças do jogo, literalmente a gente teve uma troca de colaboradores, então a gente vai ter que fazer um treinamento desde o início com os novos colaboradores que não fazem ideia do que é mexer um cachorro de trabalho.
Então eu aproveitei que eu estou aqui, a gente tem um projeto de implantação florestal, a gente tem um sistema agro-silvo-pastoril, é uma ILPF aqui, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. São 2 anos de lavoura e depois entra a pecuária, só que no intervalo do ciclo das culturas, a gente entra com o pastoreio de rebanho de ovinos, comendo aí nas áreas que estão no intervalo da lavoura, entre uma lavoura e outra. E o detalhe, a gente entra com implantação de floresta, no caso floresta de eucalipto, nas áreas de terraço. Nós estamos fazendo todos os terraços na área de conservação do solo, nós estamos fazendo o plantio de eucalipto. A partir do ano 2021, nós vamos entrar com o plantio do mogno africano, fazendo módulos florestais também do mogno africano e reimplantando a floresta de pinos, uma variedade para exploração de resina, nas áreas que a gente está retirando essas florestas mais antigas. Por que eu estou falando isso? Porque o uso de cães de trabalho ele está diretamente relacionado à viabilidade econômica. Nenhum proprietário rural vai segurar um cachorro trabalhando numa fazenda ou numa propriedade pequena ou média se ele não der retorno. É impossível você fazer alguém continuar usando alguma coisa se de repente ele não tiver algum retorno. Nem que seja um retorno emocional, um retorno de sensação de dever cumprido, tá? Eu conheço alguns que têm o cachorro, não necessitariam do cachorro, mas têm o cachorro porque é uma satisfação pessoal que ele tem. Então, de qualquer forma, o cara está economizando com terapia e o cachorro está fazendo aí o efeito, está cumprindo a função dele. Então, o que eu vou falar? Hoje, a minha dica para quem está começando, e eu agradeço aí a presença de todos que estão assistindo a live. Até estou vendo aqui um grande amigo, um cara que sempre foi muito reto nas decisões dele e julgou provas de uma maneira que até hoje a gente lembra dele com bastante carinho. É um dos maiores ogros que eu já conheci, o cara mais resolvia a parada toda vez que ele ia julgar uma prova. Rodrigo Pulice também, tá? Foi um dos caras que eu vi correndo prova no início. Depois seguiu ajudando o pastoreio ainda de outra maneira, que foi julgando várias provas, até que ele se envolveu 100% aí no mundo do cavalo. E aí hoje ele está disputando as provas de team rope, que eu tenho acompanhado ele aí. Então, assim, são situações que a gente gosta de ver e gosta de lembrar justamente por isso. São pessoas que ajudaram a criar conceitos. Por que eu gosto do conceito? Porque o conceito e o princípio, ele vira hábito. Então, quando você tem um princípio de que você vai fazer a sua criação de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você se interessa, daquilo que você gosta, que serve para você, e não de acordo com a opinião dos outros, você, tendo esse princípio, isso vira um hábito e você não mais se martiriza por fazer um acasalamento errado ou por comprar um cachorro errado, porque a decisão foi sua. Agora, quando você fica ouvindo terceiros ou os curiosos e vai assim e fica se martirizando, porque, poxa, fulano falou que tal linhagem é melhor, o outro falou que tal linhagem é melhor, aí você fica procurando o cachorro perfeito, e isso nunca vai existir, tá? Então, não tem o melhor cachorro do mundo, ele pode estar para nascer, porque todo ano nasce cachorro novo e todo ano tem alguém treinando diferente, por isso que a gente não tem todo ano o mesmo campeão mundial. A dica seria essa: nós vamos começar um projeto agora em julho, tá? Eu falei, eu vou assumir um compromisso público, né? Que eu vou ajudar um grupo de pessoas. A partir do começo de julho eu vou estar colocando aqui um link para entrar num grupo do WhatsApp para condutores iniciantes. Por que condutores iniciantes? Para que usuários iniciantes? Porque para essas pessoas eu vou conseguir falar e vou conseguir ajudar de uma maneira muito maior. Tem muita gente aqui e eu agradeço bastante aqui. Tem aqui entrou a República do Border agora, Diego Schaff, que é um irmão que eu tenho, tá? É mais que um parceiro, é um irmão. Já fizemos muito negócio e hoje o cachorro é só um bônus que a gente tem em relação à amizade que a gente construiu ao longo desse tempo. Tá aqui também Criadeiro Lamartinas. Agradecer aí a presença do Andrei Zúñiga, tá falando diretamente do Chile. Então nós estamos falando do seguinte:
são mundos que se conectam através do Border Collie de trabalho. Então, o que eu quero? A partir do dia 1º de julho, eu vou começar a falar de maneira bastante efetiva sobre o uso, adaptação, condução e manejo. A gente vai trazer, talvez não traga tantas lives por conta do horário, não ajudar, mas vou trazer bastante material, vou entregar bastante conteúdo em relação ao uso dos cães. Vou fazer vídeos, vou mostrar situações reais aqui na fazenda e em outras propriedades. Ontem eu visitei os USA, tá? Eu já tenho 2 visitas marcadas para a próxima semana, assim, de caras que realmente fizeram a história do pastoreio, escreveram a história do pastoreio. E ao longo desse ano eu vou estar visitando aí e trazendo para conhecimento das pessoas que estiverem acompanhando por onde passa o pastoreio, tá? Eu acredito que hoje o pastoreio está distribuído no Brasil de tal maneira que a gente não faz ideia de novos criadores, novos treinadores, novas pessoas utilizando o Border Collie de trabalho, mas é isso que eu estou aqui para descobrir, porque através desse projeto a gente vai ter novas pessoas começando, eu vou trabalhar de maneira diferente, vou aprender com eles, porque quem ensina aprende 2 vezes, e é por isso que eu estou trabalhando o grupo novo, tá? Tem muitos treinadores que estão aqui, tem muitos competidores que estão aqui, que a gente se encontra nas provas, a gente divide, a gente treina junto, a gente tem maneiras diferentes de treinar e a gente tem às vezes o mesmo objetivo. Então a gente aprende um com o outro, a gente se apoia e se critica na medida que precisa, mas o que importa é isso, é conexão entre pessoas com ideias diferentes, discutir essas ideias. E eu costumo dizer o seguinte: tem uma ideia para fazer alguma coisa com um cachorro de trabalho, bora botar em prática. Se não botar em prática, vamos matar essa ideia e passar para outro. E é por isso que eu estou aqui agora, comecei essa semana e o projeto não para. Eu vou estar aqui passando toda a informação. A partir de amanhã eu vou selecionar 3 perguntas que me fizeram e eu não respondi hoje, mas eu vou fazer amanhã dentro da área de manejo. Provavelmente vou estar com um Border Collie, vou estar com ou gado ou ovelha, alguma coisa, mas amanhã eu vou trabalhar mostrando alguma coisa já para esse pessoal que entrou em contato no particular e que realmente quer fazer aí o uso dos seus Border Collie de trabalho, quer começar do zero ou já quer dar sequência no cachorro que está. Nós vamos falar tanto do treinamento inicial quanto da correção de vícios já adquiridos ao longo do tempo. Tempo passa que a gente nem vê aqui, já estou com 28 minutos falando. Agradecer a todos que participaram aí de mais esse bate-papo. Pessoal que está aí pensando em entrar no Border Collie e tem alguma dúvida, não precisa pensar 2 vezes. Eu vou estar respondendo no particular, manda um direct, procura ali no meu número do WhatsApp, eu vou estar passando. E não vai investir de maneira errada, tá? Qual que é a maneira errada de investir? A maneira que os outros querem para você. Vá fazer da maneira que você gostar mais, tá? É isso aí, obrigado mais uma vez e bora falar de pastoreio.